Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Perfil Católico da Arquidiocese de Brasília. Eu inicio o programa de hoje te fazendo uma pergunta. Como está a sua vida de intimidade com Deus? Como tem sido a sua oração diária? É sobre esse tema que eu vou conversar hoje com o Frei Leonardo da Silva. A gente vai falar sobre o apostolado da oração. Frei, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Perfil Católico. Eu gostaria de iniciar, então, esse programa falando um pouquinho sobre o apostolado da oração no Brasil, quando ele chega e como que ele é difundido, então, no nosso país. Então, é uma alegria, né, estar presente aqui, falando sobretudo do apostolado da oração, que é a rede mundial de oração pelo Papa, né? Quando a gente fala apostolado da oração, se subentende também que nós estamos falando da rede mundial de oração pelo Papa, que cada mês tem uma intenção que o Santo Padre nos dá para que a gente reze em comunhão com ele e com toda a igreja, né? É uma rede mundial de oração que presta esse serviço eclesial de ajudar a igreja na oração, né? E caminhar com a igreja que ora, a igreja orante, peregrina neste mundo, né? E que acolhe as intenções do Santo Padre a cada mês para, junto com ele, interceder nesse serviço eclesial em favor das necessidades do mundo, né, do nosso mundo contemporâneo, do nosso mundo atual. Ai, lindo, gente. É lindo, assim. O trabalho que vocês realizam é muito bonito. E eu queria trazer, então, aqui pra gente conversar, Frei, a encíclica que o Papa acaba de trazer pra gente e que tá um texto tão maravilhoso. A gente vai lendo, assim, dá mais vontade de ler e de refletir. E a importância dos fiéis católicos também se debruçarem sobre esse texto. Esta carta encíclica é muito interessante. Ela se chama Dilexit Nos. Ela fala sobre o amor humano e divino do coração de Jesus. E é uma grande mensagem de humanização, eu leio assim. É uma grande mensagem de humanização para a humanidade no nosso tempo. Uma humanidade que muitas vezes esquece da sua própria condição humana, né? Da sua humanidade mesmo. Por isso o Papa fala aos nossos corações por meio dessa encíclica. Essa encíclica quer trazer para nós um humanismo integral, não um humanismo filosófico, mas um humanismo baseado na encarnação do Verbo de Deus, daquele que se fez homem e habitou entre nós. E falar aos corações dos homens e mulheres do nosso tempo, que estamos vivendo o avanço da inteligência artificial, da técnica, de tantas coisas que vão assim nos desumanizando no nosso contexto. Nós vivemos num mundo hoje muito marcado por guerras e conflitos internacionais que vão sendo escalonados, várias situações difíceis que o mundo hoje atravessa. Então, o Papa nos chama a atenção para voltarmos a essa humanidade integral, uma humanidade que tem como base e referência o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, né? O maior símbolo de humanização que a gente pode ter é o próprio Cristo que se encarnou. Não, sem dúvida. E assim, eu confesso que quando eu li a encíclica, eu fiquei tão apaixonada por toda a reflexão que o Papa traz pra gente, porque assim, cada parágrafo é um ensinamento e olha, fique atento. Não permita que isso aconteça na sua vida. Porque a gente, às vezes, Frei, a gente na correria do dia a dia, a gente não se atenta para pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Às vezes a gente senta até para comer com a nossa família e o celular tá ali. Aí ele vibra, você já vai pegar o celular e vai esquecer da pessoa que tá ali com você, pessoalmente, e você vai esquecer de conversar com aquela pessoa e de fazer essa partilha, essa troca fraterna, e que é tão importante pra gente hoje. Eu dizia há pouco tempo, em um outro programa, o quanto as pessoas estão necessitadas de serem ouvidas. Porque às vezes a gente não quer ouvir, a gente só quer falar. Ou a gente só quer ficar ali ligado no telefone, olhando outras 1000 coisas e se esquece até mesmo da própria oração, da própria intimidade com Deus. É muito importante e interessante essa mensagem. Eu acho que é uma mensagem que nós devemos, como igreja,
nos debruçar. Sobretudo, convido e interpelo o nosso amado apostolado da oração da nossa arquidiocese, presente em quase todas as paróquias, a fazer esse caminho até mesmo de preparação para o Natal. Por quê? Porque o Natal é o tempo de nós celebrarmos a humanização. A verdadeira humanização que nós temos como referência o Verbo encarnado. E essa encíclica, nesse momento, quer justamente nos falar sobre essa humanização integral, né? Do ser humano que está esquecendo da sua humanidade. Está esquecendo da sua humanidade e está esquecendo do irmão. Né, por causa da inteligência artificial, por causa de tantos meios que hoje nós vivemos, por causa das guerras, dos conflitos, de tantas situações, um mundo envolto em grandes tempestades, em grandes dificuldades, todos os efeitos climáticos e as catástrofes que nós temos acompanhado. Então, o Papa Francisco nos fala de um modo muito orgânico, muito integrado, sobre todas essas realidades na sua encíclica. Ele traz tudo isso, né, manifestando as preocupações e as dificuldades do nosso tempo e nos convidando a recordar que nós temos um coração, que esse coração representa a interioridade de toda a pessoa. É o resgate de um humanismo integral, né? O coração fala da interioridade da pessoa completa, né? Não é só um órgão que a gente tem como referência, mas é toda a pessoa e a sua singularidade, né? Não, sem sombra de dúvida. Tem uma parte da encíclica que me chamou muita atenção. Tá logo no primeiro capítulo. Ele fala sobre as pessoas olharem para a guerra e não se sensibilizarem, especialmente com as avós, com as mulheres mais idosas, que passaram por uma vida com tanto sacrifício, uma vida tão difícil, e quando chega na velhice, que seria para essa pessoa descansar, aproveitar, né, o seu momento livre, ela então está sofrendo a perda de filhos, de netos, de pessoas que ela ama demais e que ali elas não têm esse acolhimento. A gente olha para isso e não se sensibiliza, porque a guerra está muito distante de nós. Se a gente pensar assim, fisicamente muito distante. Mas quando a gente olha um míssil caindo em um prédio, a gente sabe que tem pessoas ali dentro. Existem histórias ali. Existem filhos de Deus ali. E isso não nos sensibilizar é uma coisa que o Papa, ele traz isso muito forte. E isso me tocou muito, sabe, Frei? Porque eu falei assim, meu Deus do céu, é verdade. A gente está tão distante, mas está tão próximo também dessas pessoas que estão sofrendo. E a gente não se atenta às vezes. A gente continua a nossa vida ali, na nossa rotina, utilizando a inteligência artificial, as redes sociais, como se nada tivesse acontecendo. Como se o mundo tivesse a mil maravilhas. E a gente se esquece de rezar também por essas pessoas que estão sofrendo. É verdade, o Papa Francisco é muito concreto nos seus exemplos, assim, ele é muito real. Aliás, isso é uma característica marcante do pontificado dele, né? Ele até nos diz que a realidade é superior às ideias, né? Justamente para a gente perceber a concretude das coisas e sensibilizar e rompermos com essa cultura da indiferença que deixa no anonimato tantas vidas, histórias e pessoas como se elas não contassem, né? Então ele tem essa preocupação assim de não deixar ninguém para trás, né? Expresso nos seus documentos, no seu magistério. A gente poderia citar vários aqui, né? Então é uma preocupação do Papa de tornar concreto e real as situações do nosso mundo para todos, né? Para que a gente se importe realmente. A gente se importe com essas senhoras que vivem esse sofrimento e tantas outras situações anônimas que estão presentes no nosso mundo e que muitas vezes, por essa cultura da indiferença que a gente vai vivendo, vão ficando esquecidas, né? É muito bonito perceber como o Papa Francisco olha a realidade, como ele se deixa interpelar por ela e nos propõe essa mudança. Tanto que ele diz que o mundo só pode mudar a partir do coração. E nos coloca esse desafio. Nós só podemos mudar a partir do coração, porque é do coração do ser humano, como nos diz o Evangelho, que nascem as más obras, né? Então, é também a partir do coração, de um coração tocado, iluminado pela presença do Cristo ressuscitado, que a gente pode promover a paz, a esperança, a fraternidade, o amor no mundo.
É muito bonito. Esse texto dele me fez refletir muito, porque em dado momento, ele pergunta, e como está o seu coração? E aí, às vezes, a gente não para pensar sobre isso, né? Às vezes, na correria do dia a dia, a gente não se dá conta de, peraí, vamos acalmar, vamos nos colocar na presença de Deus, porque a única forma, e o Papa fala isso nessa encíclica, de nos conhecermos e conhecermos o nosso coração, porque a gente não conhece totalmente o que nós temos no nosso coração, só aquele que nos criou, que é Deus. Então a gente precisa se colocar na presença dele para que ele possa nos revelar também muitas coisas das nossas vidas que a gente não tem consciência, né? Que a gente não sabe da nossa história, de tudo que a gente já passou, e a partir dali ir amar o próximo. Eu achei muito bonito isso, porque ele fala, quem tem coração tem a necessidade de ir ao encontro do outro, porque o amor de Cristo presente nos interpela a amar. Nossa, essa frase dele, nessa encíclica, ficou tão guardada assim no meu coração, que eu fiquei pensando, meu Deus, de fato, o amor de Cristo que está presente em mim, ele me interpela a querer ir ao encontro do outro, a rezar pelo outro, a pedir pelo outro também. E a ter esse olhar atento para o sofrimento dos outros. Não só o nosso, porque quando a gente está passando por um sofrimento, né, Frei? Geralmente a gente, na nossa humanidade, a gente se fecha ali na nossa bolha e fala, meu Deus, eu sou a pessoa que mais sofre nesse mundo. Coitado de mim. Não é assim? Exato. Aí se fecha, né, na sua autorreferencialidade, que é uma coisa que ele vai trazer também nesse documento, que nós precisamos superar, né, o egoísmo, a autorreferencialidade, né, abrir o coração ao outro e às suas realidades, abrir o coração ao mundo, né, a um mundo que sofre de diversas maneiras, né, em tantas circunstâncias que hoje a gente vive, né, como humanidade. Então eu acho fantástico, porque ele resgata toda a teologia cordis que historicamente a igreja trabalhou, né, durante muitos séculos, e que também no século XVII teve uma irrupção muito forte a partir da experiência da revelação do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria de Alacoque. Então o Papa ele faz esse resgate de toda a teologia cordis, que é uma teologia que nasce para curar mesmo os nossos corações e as nossas compreensões erradas, até mesmo da fé. Exatamente. Isso é muito interessante. Então, quando a teologia do Sagrado Coração de Jesus ela vai sendo mais desenvolvida no século XVII na França, ela está respondendo à heresia do jansenismo que era muito rigorista na prática da fé, muito rigorista. E não ajudava os fiéis a descobrirem a beleza do amor de Deus. E aí a teologia cordis, a teologia do coração resgata isso e nos cura, né? É uma resposta de fé importante para esse tempo, e eu creio que também uma resposta de fé muito importante para o nosso tempo, para esses neojansenismos que a gente vai vivendo, algumas compreensões errôneas da fé, muito rigoristas às vezes, que não nos ajudam a fazer uma verdadeira experiência do amor de Deus e do amor ao próximo, vivendo um mandamento novo. Não, sem sombra de dúvida. Quando o senhor diz isso, eu começo a refletir aqui nessa visão tão errônea que às vezes as pessoas têm de um Deus que é muito perverso. Sabe? Um Deus que tá ali, olha, você fez isso? Tá errado. Sabe aquele Deus que aponta? Não, gente, é um Deus que nos ama. E quando o Papa vem trazer esse amor divino e humano de Cristo, que ele fala que é um amor incondicional, é um amor que, olha, eu não quero seu amor, mas ainda assim ele me ama. É uma coisa assim, é tão bonito e me remete muito, Frei, ao amor humano de uma mãe por um filho, né? O que uma mãe não faria por um filho? Eu ouso dizer mãe de 2, né? Do Mateus e agora do Miguel, que tá na barriguinha ainda. Mas assim, eu digo, gente, tudo. Uma mãe que ama um filho, ela faria de tudo por um filho. Imagina Deus por nós, né? A gente tem um olhar muito limitado de Deus, né, Frei? Acredito eu que só quando a gente chegar realmente na eternidade que a gente vai conseguir ter essa dimensão, assim, desse grande amor de Deus por nós. Porque às vezes a gente age como se, Jesus me ama. Gente, não é isso. É Jesus me ama mesmo.
E é um amor incondicional e tão lindo. E essa encíclica traz isso pra gente. Esse conforto, esse afago de pai. Nossa, pra mim, de verdade, Frei, um dos textos mais bonitos que eu já li da igreja. Sem dúvida, sem dúvida. É um texto, assim, maravilhoso. E poderíamos até dizer que uma espécie de síntese do pontificado do Papa Francisco até agora, né? No sentido de que ele traz num texto muito integral, né? Tudo aquilo que ele vem falando durante todos esses anos para nós, para a igreja e para o mundo, né? Ele traz isso na ótica do coração, na ótica de um humanismo integral, no qual nós temos como referência central o Cristo, né? Humano e divino. Então é uma fonte de água maravilhosa, né? De água cristalina, usando essa experiência bonita do coração transpassado, né? Que os padres da igreja, desde os primeiros séculos, vão ler como a fonte sacramental da igreja, e a partir daí vai sendo desenvolvido toda uma teologia do coração, da pessoa e do amor de Deus, né? Por cada um de nós. Então isso é muito importante para nós. Eu acho que é uma resposta de amor, é uma resposta necessária, eu vejo, para o nosso tempo, para as dores, enfermidades e doenças do nosso tempo. Eu não tenho dúvida, assim, eu olho assim, e às vezes, até refletindo muito sobre, porque eu confesso para o senhor que eu não consegui ler a encíclica toda, assim, de uma vez só. Eu fui parando porque eu queria degustar ali cada parágrafo para poder refletir mesmo sobre eles, né? E isso trouxe uma riqueza muito grande, assim, particular, porque eu olho para isso e penso, gente, nunca antes na história se viu tantos casos de problemas mentais, por exemplo. A saúde mental hoje do ser humano, ela corre um sério risco, sabe, Frei? A gente está num alto índice de ansiedade, de depressão, né? Tantas questões, assim, síndrome do pânico, pessoas com medo de outras pessoas. São coisas muito sérias que o Papa traz pra gente refletir também, e que a gente pensa, gente, isso por quê? Porque a gente está perdendo esse contato aqui, olho no olho, olhar para o outro. E ele fala isso, e eu achei muito lindo quando ele fala assim, quando você olha para o outro, você está vendo você também. Não é lindo isso? Como se fosse um espelho da humanidade. Gente, assim, é tão bonito você pensar nisso, e aqui a gente começa a filosofar um pouquinho, né? Uhum. Mas é muito lindo, sabe, Frei? E eu acho que todo mundo deveria parar para ler e refletir, não só ler, não só pegar esse texto como se fosse, mais uma encíclica que eu preciso ler porque eu sou católico e quero ter um direcionamento ali da igreja. Não. É parar para ler com esse olhar mesmo voltado para eu tenho um coração que precisa amar de verdade. Exato. Ele resgata, né, todas essas experiências bonitas relacionadas ao Sagrado Coração de Jesus. É uma espiritualidade muito forte na igreja que inspirou muitos santos e santas, e muitas congregações têm como pano de fundo a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, né? E uma das frases bonitas dessa revelação do amor de Deus, a Santa Margarida Maria Alacoque, eis o coração que tanto amou a humanidade, eis o coração que tanto ama no presente, né? No presente da vida e da história, que tanto ama hoje, né, a cada um de nós, e que deu sua vida por cada um de nós. Então é um convite muito grande a retomar esse caminho de humanização que a humanidade está perdendo. Nós estamos perdendo muitas referências importantes no nosso caminho de humanização. E uma delas é, sobretudo, a fé. A fé que agora é colocada assim de um modo central na pessoa humana e divina de Jesus Cristo, e revelando a sua interioridade, o seu coração, a sua pessoa que tanto amou o mundo. Não, sem sombra de dúvidas. E eu me lembro aqui, a gente conversando, tô lembrando, tô até sorrindo porque foi engraçado isso. Na minha paróquia, em Petrópolis, a gente tinha o apostolado da oração, e eu me recordo que eu era a integrante mais jovem do apostolado. Porque geralmente a gente vê que no apostolado da oração tem pessoas mais velhas, assim, mais maduras, né?
E eu me lembro uma frase que a irmã uma vez usou pra gente no apostolado, que assim, ficou muito marcada pra mim. Ela falava, a oração, ela é a base da igreja. Pra gente manter a igreja de pé, a gente precisa de oração. A arma do cristão é a oração. E a gente vive num mundo em que há uma batalha espiritual muito grande. Então é preciso orar sempre. E isso ficou muito cravado, assim, sabe? No coração de eu preciso rezar. Não só pelos meus, não só pela minha família, mas sobretudo pela paz mundial, pelas pessoas que estão nos hospitais, pelas pessoas que perderam a esperança, Frei. E o Papa vem falar sobre isso nessa encíclica, da gente perder essa humanização do coração, porque quando você perde a esperança, é aí que você se perde totalmente do seu coração e daquilo que Deus te criou para que você seja, de fato. Isso é muito importante a gente trazer aqui para o nosso dia a dia, sobretudo para quem nos ouve, para quem está nos assistindo nesse momento, a importância da oração no dia a dia. Uhum. Especialmente esse mês, o Papa Francisco pede à Rede Mundial de Oração pelo Papa, ao Apostolado da Oração, que rezemos por todos os pais que perderam seus filhos, porque esta é uma dor muito profunda que a gente pode sentir na existência humana, né? Uma das maiores dores, assim. E é uma dor que não tem, assim, um nome propriamente. Uma esposa, quando perde o marido, ela fica viúva, né? O contrário, o esposo quando perde a esposa, ele fica viúvo, né? Mas um pai quando perde um filho não tem nome, não tem nome. É uma dor que não tem nome, né? E é uma dor que precisa ser acompanhada pela comunidade de fé, que precisa ser assistida pela caridade cristã, né? Nesse caminho de consolação. O próprio Cristo nos disse, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e afadigados com o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu acho que essa é a grande palavra de Deus para o nosso tempo, porque nós vivemos numa sociedade cansada e cansativa. Como você tinha dito há pouco, né? Tantas pessoas com problemas de saúde mental. A saúde mental está em risco por causa do estilo de vida frenético que a humanidade hoje vive. Então, reencontrar a nossa humanidade ferida a partir da humanidade de Jesus, o Verbo encarnado, é o grande segredo para reencontrarmos o caminho no nosso tempo. Nossa, é um grande segredo. Sem sombra de dúvidas, porque a gente olha e a gente vê, quando você tem uma vida de intimidade com Deus, pode vir o desafio que for, a gente vai sofrer, porque a gente sofre muito, Frei. A gente falar que, não, seguir Jesus é tranquilo, não. Gente, é difícil, dói lá dentro mesmo, né? Mas existe uma alegria que é muito maior do que esse sofrimento, por exemplo, a morte. O senhor falou, né? Eu confesso para o senhor que, assim, em todas as minhas orações, eu peço muito a Deus para que Ele possa me privar de ter essa dor, de um dia não perder meus filhos, sabe? Eu peço muito isso a Deus, porque minha mãe faleceu, vai fazer 3 anos agora que minha mãe faleceu, e a dor foi insuportável, de verdade. Foi um sofrimento muito intenso, aquele sofrimento que você parece que está sentindo sua alma ali sendo dilacerada, que era a pessoa que eu mais amava na minha vida, minha mãe. E quando eu perco minha mãe, meu Deus do céu, foi muito difícil. Mas eu colocava para Ele, Senhor, essa dor que eu sinto hoje, eu entrego para o Senhor, pela minha santificação. Me ajuda a ser mais santa. Diante de todo esse sofrimento, me ajuda a ser mais santa. Me ajuda a encontrar um sentido para esse sofrimento, sabe? Me ajuda a realmente não me perder do Senhor. Eu sempre peço isso nas minhas orações. E aí eu falava para Deus, eu falava assim, Senhor, a gente pode fazer um acordo? A gente pode fazer um acordo? Deixa que eu sofra muito agora, mas jamais me permita sentir a dor de perder um filho. Porque deve ser... Olha, Frei, eu tenho algumas amigas, algumas pessoas muito próximas que perderam um filho, e realmente é um peso de uma cruz que, nossa, mãe do céu, a gente tem que estar muito ali, enraizado em Deus, sabe? E muito forte nas nossas orações pra gente realmente não enlouquecer mesmo, porque é uma dor muito dilaceradora, assim, é um negócio que, meu Deus do céu, eu não consigo nem imaginar. Cronologicamente falando, é algo antinatural, porque sempre os pais, assim, esperam que os filhos possam partir depois deles, né? Sem dúvida. A gente tem essa crença
assim, existencialmente falando. Mas pode acontecer o contrário, né? E quando acontece o contrário é muito doloroso. E quando acontece, as palavras humanas são completamente ineficazes. Por isso que a gente precisa recorrer à palavra de Deus. Verdade. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Então só Ele pode consolar os nossos corações feridos e machucados pela ausência de uma pessoa que amamos, como um filho, uma filha, né? Só a palavra de Deus pode responder ao nosso coração numa situação como essa. Por isso que a gente alimenta e reforça a nossa esperança na vida eterna a partir da palavra de Deus, né? Tendes fé em mim também, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não teria dito para vocês que prepararia um lugar para cada um de vós. Então nós celebramos isso recentemente, né, na comemoração de todos os fiéis defuntos, o dia de finados, e é alguma coisa que sempre está presente na existência humana e que a gente precisa olhar, rezar e acompanhar à luz da fé, que é o único caminho que vai nos dar assim uma resposta suficiente que possa corresponder ao nosso coração. Não tem humanamente outro caminho, outra palavra que seja capaz de nos dar essa resposta. O senhor falava sobre, às vezes, no momento de muito sofrimento, as palavras são ineficazes. É verdade, porque não tem o que você dizer para uma pessoa que acabou de perder a mãe. O que você vai dizer para ela? Sinto muito, tá, mas um abraço, Frei. O estar junto, e eu falo isso assim com certa propriedade porque eu vivi isso muito recente. Então assim, as pessoas estarem ali, olharem para você e falar assim, olha, eu tô aqui, se você precisar eu tô aqui. E o Papa vem falar sobre isso nessa encíclica do se aproxime, olhe para a pessoa que está sofrendo e tenha empatia, sofra junto com ela. Gente, não fuja do sofrimento. A gente não tem dimensão, padre. O Frei, desculpe. Também padre, não se preocupe. Também padre. Ah, então maravilha. A gente não tem dimensão do quanto o sofrimento, ele nos ajuda também na santificação. Exato. Significa unir a nossa cruz à cruz de Cristo, unir o nosso coração ao coração dele. Por suas chagas nós fomos curados, né? Então, São Paulo até tinha uma frase muito interessante. Ele tem uma frase que ele diz assim: uno os meus sofrimentos à paixão de Cristo, né? Para completar aquilo que falta da paixão. Não que a paixão de Cristo não tenha sido completa, suficiente e plena, mas existencialmente a gente precisa disso, né? Existencialmente a gente precisa disso. E no capítulo 2 desse documento, o Papa se dedica a falar de gestos e palavras de amor, justamente para nos colocar no horizonte de que a humanização se dá de forma concreta e real, por gestos e palavras de amor, né? Sem gestos e palavras concretas, nessa situação como você colocou, da ausência de uma pessoa amada, da perda de alguém que tanto amamos, ou seja, não haveria como crer, né? Então nós cremos porque nós fomos amados, e nós fomos amados por primeiro. E Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Então é um amor que supera todo o nosso entendimento, toda a nossa compreensão, porque nós cremos porque nós fomos amados. Só o amor é digno de fé. Sem sombra de dúvida. Então, nós cremos por isso, porque o amor nos fez crer e o amor nos faz crer. E eu acho que isso é a coisa mais bonita que a gente pode extrair dessas linhas, né, dessa encíclica, dessa nova carta encíclica que o Papa nos dirige, né? Sem dúvida. E assim, eu acho que se tem uma frase que poderia resumir muito bem essa encíclica dele também, o amor, ele suporta tudo. É impossível amar sem sofrer, mas a gente encontra no amor um sentido para o sofrimento. E eu acho isso lindo demais, porque o ser humano é isso. Nós não somos constantemente alegria nem constantemente tristeza. A gente tem
toda essa elevação. Às vezes a gente está muito feliz, às vezes a gente está muito triste, mas ser humano é isso. E a gente tem que aceitar isso também, né, Frei? Porque às vezes a gente olha assim, a gente quer uma vida só plena, só na alegria. E aí como que a gente ficaria mais feliz ainda? Não teria como. A gente quer viver uma vida da ilusão das redes sociais, né? Exatamente. Porque nas redes sociais você só posta aquilo que é interessante, que você considera bonito, que traz satisfação, né? Então você cria o seu perfil, mas a vida é mais do que um perfil. Nós somos seres humanos de carne e osso, nós não somos um perfil de uma conta social apenas. Exato. E às vezes esse conflito do nosso tempo nos reduz a esse aspecto unicamente. Mas nós somos mais do que um perfil digital, nós somos uma pessoa. Sem dúvida. E uma pessoa que tem história, que tem família, que tem vida, que tem alegrias, que tem dores, que tem dificuldades, que tem medos, né? Que tem toda uma condição que é limitada, mas porém nos abre a um horizonte infinito. Sim. Então é isso que a gente precisa resgatar. E olhando para o apostolado da oração é bonito, porque a rede mundial de oração do Papa não é só feita pelas pessoas que a gente vê com as fitas, né, trajando suas fitas, participando das celebrações, mas também tem uma quantidade de jovens maravilhosa. Verdade. O MEG, né, o famoso MEG, que é o grupo juvenil eucarístico, né, que compõe o apostolado da oração. O MEG é um movimento jovem eucarístico do apostolado da oração. E no Brasil, o apostolado da oração já tem 153 anos. Nasceu com o padre Tadei, um padre jesuíta lá no interior de São Paulo, na cidade de Itu, na diocese de Jundiaí, né, onde tem um lindo santuário, uma igreja muito bonita, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, e daí foi se espalhando todo esse apostolado pelo Brasil inteiro. Aqui na nossa arquidiocese de Brasília está desde os inícios, né, da arquidiocese, e tem essa missão e esse dever de oferecer esse serviço eclesial da oração, que é fundamental. Amém. Ai, Frei, muito obrigada pela participação do senhor aqui no perfil. A gente encerra então esse programa. Eu vou pedir ao senhor que nos conceda a bênção e deixar para o pessoal que nos assiste, que nos ouve pela Rádio Nova Aliança, de que a oração é fundamental na nossa vida a todo tempo. A oração é como a respiração. Sem ela não dá para a gente viver e se manter de pé. Então nós precisamos rezar, né? Jesus nos mostra isso porque ele rezou muitas vezes. O Evangelho de Lucas evidencia Jesus que em muitos momentos se retira para rezar, para se encontrar com o Pai, né? Antes das coisas principais da sua vida e do seu ministério, ele sempre estava em oração. Então é alguma coisa que a gente não pode deixar de lado, é a oração. Amém. Vamos pedir que Deus nos acompanhe sempre com seu coração misericordioso e faça dos nossos corações semelhante ao seu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos nós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço a todo o apostolado da oração da nossa arquidiocese e ao MEG e a todos os fiéis ouvintes que nos escutam, e deixo mais uma vez frisado esta necessidade de lermos essa encíclica do Papa Francisco, Amou-nos. Ele nos amou até o fim. Dilexit nos, amou-nos. Lindo. A você que nos acompanha, muito obrigada pela audiência. E a gente deixa aqui frisado, realmente, leia essa encíclica, Amou-nos. Tenho certeza de que você vai se sentir muito amado e vai se sentir convidado a amar ainda mais ao seu próximo. Um grande abraço para você, paz e bem. Nós nos vemos no próximo programa.